Olá, alunos dos primeiros anos do ensino médio da Escola Mário Borelli Tomás. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o conteúdo inicial desse nosso terceiro bimestre. O tema desse bimestre é o que nos une como humanos, o que nos diferencia. O conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais do aluno 1, a unidade do homem e as diferenças entre os homens. E aí, especificamente, essa aula, o tema que nós vamos trabalhar é o que nos diferencia como humanos. Vamos lá? Eu estou gravando aqui essa videoaula com um resumo do conteúdo, mas eu estou enviando também um link. Nesse link vocês vão encontrar todo o conteúdo relacionado à aula, com textos e aporte teórico, para que você consiga, de modo geral, vocês consigam compreender mais um pouquinho sobre esse assunto muito importante, que é esse início do nosso bimestre de Sociologia. Se nós pensarmos em diferentes seres vivos, especificamente aos animais, nós vamos ver que muitos animais eles vivem em grupos. Em ecologia, vocês estudam as relações ecológicas que existem entre seres da mesma espécie, que é chamado de intraespecífica, ou relação interespecífica entre seres de outras espécies. E aí nós observamos que existem muitas interações que eles realizam. Isso é um fato. Porém, quando nós nos voltamos para as interações que existem dentro da espécie humana, nós conseguimos observar que existem algumas diferenças. O ser humano, de modo geral, ele é um ser social, que vive em sociedade assim como outros animais. Porém, ele necessita de viver em sociedade. De certa forma, a sociedade é o suporte que ele tem para que ele possa estabelecer, então, relações entre os seus familiares, entre próximos ou distantes, e essas relações, essas interações, elas são necessárias para que haja um desenvolvimento ao longo da sua vida, ao longo da sua existência como ser humano. Esse processo, de modo geral, nós chamamos de socialização. E inicia bem no começo da vida com os seres humanos mais próximos, os familiares, o pai, a mãe, os irmãos, e ao longo do tempo esse processo de socialização ele vai sendo mais abrangente, ele vai atingindo aí então diferentes pessoas, diferentes seres humanos e até de outras espécies, e todo esse processo então é a socialização. Algo que é interessante e intrínseco a nós seres humanos é a nossa capacidade de diferenciação, é a nossa capacidade de pensar sobre diferentes situações e diferentes aspectos de uma forma racional. Isso é uma das principais diferenças que nós temos em relação a outros seres que também vivem em sociedade. E quando nós pensamos no lado social, no aspecto social do ser humano, nós temos que pensar em algumas questões, como o que é natural e o que é cultural. Quando nós falamos de ser humano, nós estamos pensando sempre em aspectos naturais e culturais. Quando nós pensamos no aspecto natural, nós pensamos em coisas que são comuns da espécie humana. Quando nós pensamos em aspectos culturais, são aqueles que são específicos de culturas nas quais alguns indivíduos da espécie humana sobrevivem ou vivem de forma geral. Veja os exemplos. Nós não podemos dizer que é natural a alimentação do ser humano com arroz e feijão, porque o arroz e feijão é algo específico da nossa cultura. Ou mesmo o uso de calças. Se nós formos pensar em algumas culturas, por exemplo, asiáticas, nós temos especificamente a Índia ou alguns países europeus em que o estilo de roupa adotado é diferente. Então nós temos aí que é algo cultural e não natural. Não é natural que se coma arroz e feijão, mas é cultural que nós, brasileiros, gostamos de nos alimentar rotineiramente com arroz e feijão. Então é necessário que exista aí um estabelecimento de que na parte social, na parte da socialização do ser humano, ela é totalmente interligada à cultura, ou seja, nós somos produto daquele ambiente na qual nós estamos vivendo, daquele ambiente que nós estamos vivenciando todas as trocas culturais e que nos permitem, então,
adquirir habilidades pelas quais nós vamos buscar sobreviver. Por que é que você usa a roupa que você usa? Por que é que você come o que come? Por que você vai aonde vai? Estuda do jeito que estuda? Mora no tipo de casa que mora? Anda do jeito que anda? Ouve o que ouve? E assim por diante. Todas essas questões são questões culturais e que estão interligadas ao processo de socialização do ser humano. E quando nós pensamos em questões naturais, são aquelas que todos os seres humanos, de forma geral, toda a espécie humana, Homo sapiens, compartilha. Então, aí, especificamente, nós falamos das características naturais da espécie humana. E ao pensarmos na ideia de cultura e de que a cultura é interligada a um povo específico, como eu já mencionei aí algumas coisas que não são naturais, mas sim culturais, nós temos que tomar muito cuidado com o etnocentrismo cultural. E quando nós pensamos em aspectos gerais de cada cultura e de que isso está interligado, a socialização está ligada a isso, nós temos que tomar cuidado com um conceito que é o conceito de etnocentrismo, que de forma geral é sobressair uma etnia em detrimento da outra. Nós tivemos ao longo da história alguns casos relacionados a isso, em que algumas etnias buscavam se sobressair a outras, dizendo ser melhores, ou dizendo, de alguma forma, poderem, quererem colocar as suas culturas, as suas origens, as suas escolhas acima das outras. E quando a gente pensa nisso, nós pensamos de modo geral em todos os aspectos que envolvem uma cultura, a religião, a língua, os costumes, a alimentação, o uso de vestimentas e assim por diante. Bom, agora que eu já falei um pouquinho para vocês sobre essas características iniciais que nos diferenciam, que nos caracterizam como seres humanos, e um pouquinho sobre a questão da cultura e da sociedade de modo geral, recomendo que você leia o texto, lembrando que você vai ler apenas a situação de aprendizagem 1 no link que eu estou disponibilizando, e na próxima semana nós realizaremos uma atividade sobre esse conteúdo. Um abraço, qualquer dúvida é só nos procurar, a mim, professor do primeiro ano D, a professora Márcia ou a professora Juliana. Um abraço, tchau, tchau.